A tarifa do transporte coletivo aqui na Grande Goiânia subiu para R$ 4,30. O novo preço passa a valer a partir de amanhã. Nas ruas da capital, o usuário ficou na bronca por causa do aumento. Quem chega com a informação é a repórter Mariana Távora. Enquanto a inflação em 2018 fechou em 3,75% e o salário mínimo aumentou 4,61%, passando de R$ 954 para R$ 998, a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos reajustou a tarifa do transporte em 7,5%. A decisão foi tomada em uma reunião realizada nesta quarta-feira entre representantes de câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Governo do Estado e prefeitos da região metropolitana. O aumento na tarifa acontece a partir das 5 horas da manhã desta sexta-feira, um feriado. Para quem depende do transporte público, o aumento na passagem retorna com um serviço de péssima qualidade para o consumidor. Absurdo. Porque o ônibus lotado, quebrado. A gente veio num agora que o motorista toda hora parava porque estava dando problema. Os ônibus são uma porcaria. O horário, aplicativo não vale nada. Tá difícil. Não é bom porque não tem melhora pra gente, né? Só aumenta. Não muda em nada pra gente. Não tem ônibus, é ônibus ruim, é ônibus estragado, então é difícil. De acordo com o presidente da CDTC, contratualmente o reajuste deveria ocorrer em dezembro. Mas se por um lado as empresas querem o reajuste que consta no contrato, por outro lado, as empresas também precisam cumprir as exigências contratuais para a reforma de terminais, aumento da frota de ônibus, entre outros tantos benefícios para o sistema de transporte da região metropolitana. Para tentar impedir o aumento, um deputado estadual e um vereador de Goiânia entraram na justiça com um pedido de liminar requerendo a suspensão do aumento enquanto as melhorias no transporte coletivo não acontecem. Foi uma ação judicial que a gente propõe, uma ação popular com pedido de liminar para que a justiça suspenda o aumento até que as empresas comprovem melhorias. O aumento foi efetivado, mas não foi demonstrado e nem justificado o porquê de aumentar 30 centavos na passagem, um percentual que chega a casa de 8% de aumento, sem nenhuma justificativa coesa, uma justificativa mais sólida para mostrar essa necessidade de aumento. Pois é, este ano, como os anos anteriores também, quando foram reajustar a tarifa, poder público e empresas operadoras do sistema assinaram um termo de compromisso dizendo que as melhorias vão chegar. O aumento já chegou, as melhorias, Deus sabe lá quando vão chegar, né? Nunca chegaram até agora, infelizmente. Nós vamos falar agora sobre essa polêmica do aumento da tarifa do transporte coletivo com a promotora Leila Maria de Oliveira, ela que é do Ministério Público Estadual. Boa tarde, promotora. Boa tarde. Já não é de hoje que nós e a senhora tentamos evitar que isso aconteça, que as melhorias sejam feitas para depois se exigir o aumento da tarifa. Dessa vez, de novo, não foi possível, promotora? Olha, nós temos que entender algumas coisas. A tarifa, ela é contratual, ela vai acontecer, o aumento vai acontecer. O que não pode acontecer é um aumento tão maior, tão acima do que foi a inflação e do que foi o reajuste do salário mínimo. Então, eu já pedi os estudos que a GR e a CDTC fizeram para dar um aumento desse poste, desse valor. E vou questionar o percentual. Outra coisa, as gratuidades que eu entrei com a ação o ano passado, pedindo que o executivo pague, que o governo pague as gratuidades que ele concedeu há 24 anos atrás, e nesses 24 anos ele nunca pagou um centavo, essas gratuidades estão na composição da tarifa. E essa ação deu em quê, promotora? Ainda está em andamento, que seria 20% a menos nessa tarifa.
se você tira 20% de 4,30, você já vai abaixar bastante. É a ação do ano passado, mas que está em andamento mas que está em andamento ainda. Podia ajudar também, né? Isso pode Promotora, ajudar. eu vou interromper a senhora, porque a gente quer colocar a parte mais importante também desse debate, que é o usuário, né? Que depende todo dia desse serviço. Mariana está de volta com a gente ao vivo. Mariana. Isso que aconselhei a cobrar do amigo minha infância. Pois é, a parte mais interessada e mais prejudicada em toda essa situação, né? Olha, 30 centavos em cada passagem faz uma diferença tão grande no bolso do trabalhador, principalmente aquele que é autônomo, aquele que trabalha para si mesmo e tem que tirar do próprio bolso esse reajuste, essa tarifa do transporte coletivo. Eu estou aqui com a dona Eunina, ela estava reclamando a respeito dessa qualidade. O reajuste está vindo, mas a qualidade do transporte coletivo, principalmente na região dela, está péssima, não é isso? Péssimo, lá não tem ônibus. Falta ônibus demais, eles passam de meia hora. Eu acho um absurdo, porque eu, por exemplo, eu tenho meu filho que estuda, eu moro lá na Alameda Botafogo, na mediação do ônibus vai lá para a Praça da Bíblia. O ônibus que a gente pega todo dia é o 020, que ele vem lá da Praça da Bíblia e passa pelo Isidoro e vai até o Cruzeiro. Aí meu menino vem nele todo dia. Estou com a maior dificuldade, porque eu vou para o ponto de ônibus, para ele entrar às 7 horas na escola. Tem um ônibus do 020 que ele passa na mediação, ele passa 6h55. Aí com 5 minutos passa outro. Aí depois desse passou com 5 minutos, tem dia que ele passa 6h20, 6h40. Ele não tem não segue uma ordem de horário? Não tem horário, o 020 não tem horário. Então na hora que a senhora olha no aplicativo lá, não adianta? Às vezes o ponto está cheio, eles não param para as pessoas. Às vezes não cabe mais ninguém, mas a obrigação do motorista é parar. Aí o que acontece? Além disso, além desses horários, né, os ônibus vêm lotados, super lotados. A gente está vendo aqui, ó, quando aparece o ônibus, já vem todo mundo, já tem todo mundo para entrar de uma vez só, porque o ônibus já tinha um tempo que estava aqui para passar dessa linha, e a linha 040, que é do Parque Ateneu, e aí o ônibus já começa lotado, porque muita gente vai para a mesma região. Eu estou aqui com a Michele, que ela é lá de Aparecida de Goiânia, e ela exatamente precisa ir para o Parque Ateneu para trabalhar lá. E ela tem tirado do próprio bolso essa tarifa, né? Vai pesar para você? Pesa demais, não tem noção. Eles aumentar a passagem e eu tô tirando do meu bolso. 10 anos que eu trabalho no Parque Ateneu, não tem como eu ir pro Ateneu trabalhar lá, fazer unha lá. Então 10 anos e pesa para todo mundo, não só para mim, mas para todo mundo. Pois é, a população está revoltada com esse aumento, principalmente porque além de estar mais cara a passagem, o serviço, de acordo com eles, está de péssima qualidade. Voltamos ao estúdio. É muita covardia, viu, Mariana? Muito obrigada pela sua participação, aos usuários que conversaram mais uma vez conosco. A promotora Leila Maria lembra aqui que já são 5 ações do Ministério Público na Justiça. Sim. Só a respeito do cumprimento contratual, ou seja, das empresas cumprirem aquilo que elas assumiram no contrato lá em 2007. Mas lembro também que, e nessa próxima semana, eu já vou recomendar ao poder público, porque para cumprir, por exemplo, prazo, horário, se não houver políticas públicas, se o setor público não fizer políticas públicas para melhorar o trânsito, para ter os semáforos inteligentes, corredores, um anel viário em torno de Goiânia para desafogar o trânsito de Goiânia. Pontos de ônibus cobertos, que desde o ano passado ficou por conta das prefeituras e ninguém fez nada. Agora, promotora, por que essas ações na Justiça não andam? A senhora está dizendo que tem 5 lá paradas. A senhora tem uma informação, mais claro ou menos, que já tem a pergunta uns 4 tem que ser para o Judiciário, mas assim, eu tenho que perguntar para a senhora que está aqui. A senhora está acompanhando para e passo. Por que essas ações do Ministério Público não andam? É porque o procedimento, o rito procedimental, ele é moroso, a justiça é morosa, nós sabemos disso. Então, demora muito até fazer esses ritos. Por isso, o Ministério Público tem que ser um Ministério Público proativo. Por isso eu busco reuniões, por isso eu busco entendimentos administrativos. E vou verificar agora com o Poder Público a questão de pagar as gratuidades, porque eles podem fazer isso, basta querer, e de começar a implementar
corredores, começar a modificar o trânsito com semáforos. As empresas, elas também precisam entender que isso não é gasto, é investimento. É começar a usar ônibus elétrico, porque isso diminui o custo. Alguma e coisa nós tem que ser precisamos diminuir feita, né? o custo. Tem que sair do papel, sair da discussão e colocar na prática aí, porque o usuário tem sofrido e não é de hoje. Leila Maria de Oliveira, promotora do Ministério Público Estadual, está aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Obrigada. Só lembrando que o ano que vem é ano de eleição. Então, que o usuário do ônibus lembre disso na hora de votar. Mas todo mundo em que ele vota fala que vai fazer e não faz nada, infelizmente, né?